sabedoria na aplicação desses recursos, ó Pai amado. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia. É maravilhoso, né? Fala assim que o dia de domingo é um dia ímpar, porque nós já acordamos com aquele propósito de estar na presença do Senhor, estar com o Senhor. E eu quero convidar os amados irmãos, antes da gente orar, para que a gente possa abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos fazer a leitura da palavra, depois nós vamos fazer a nossa oração de dedicação da palavra. Mateus, capítulo 1. Vamos ler apenas 2 versículos de Mateus, capítulo 1. Vamos ler apenas os versículos 5 e o versículo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. 5 e 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed. Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Aqui é a palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, o seu coração aberto e feche apenas seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos nesse dia dedicado ao Senhor, ó Pai amado. A nossa oferta do tempo a Ti, ó Pai amado, em comunidade, com os irmãos, Senhor Deus amado. Peço ao Senhor que quebrante nossos corações, abra o nosso entendimento, que todas as preocupações que nós temos possa, ó Pai amado, ser dirimidas neste momento, que possamos ter foco na Tua palavra, naquilo que o Senhor vai falar conosco. Me usa, Senhor Deus amado, que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, Senhor, para que eu possa entregar com fidelidade a Tua palavra, Pai amado. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, como igreja, ó Pai amado, como congregação do Senhor. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria perguntar aos amados irmãos, né, no começo dessa palavra, quem aqui já fez a sua árvore genealógica? Geralmente as crianças elas fazem, né? Na escola elas fazem lá, coloca meu papai é esse, né? Meus irmãozinhos são esses, meus avós são esses. Então até uma forma da criança se identificar, né? Identificar a sua família. Mas aqui nós temos não uma árvore genealógica, né? Nós temos o que? Nós temos uma genealogia, né? E essa palavra genealogia, ela vem de origem, né? De Gênese, de origem. De onde é que surgiu? E nós temos aqui, no versículo 1, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o que nós temos aqui? Esse evangelho de Mateus, fazendo uma pequena introdução, ele foi um evangelho escrito em hebraico para os judeus. Então, quando um judeu ele lia uma genealogia, é algo próprio deles, né, da cultura deles. Então, eles sabiam o que eles estavam lendo ali. E essa genealogia é interessante porque ela tem um princípio, né, ela tem um objetivo, e esse objetivo é pregar a Cristo Jesus. Esse objetivo é mostrar que o Messias já veio para nós. E nós temos aqui, quando se fala assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, nós pensamos que essa palavra Cristo é o sobrenome, né? Como o meu, Eriton Pantoja, né? João Silva, por exemplo. A gente pensa que é um sobrenome, mas na verdade não é um sobrenome. Essa palavra Cristo aqui é mais que um sobrenome, é mais que um título. Essa palavra Cristo, ela é do grego. Essa palavra grega, ela significa ungido, que no hebraico é a palavra Messias, também o mesmo termo para ungido. E aqui a gente entra algo bem interessante.
Nessa época em Jerusalém, todo mundo estava esperando o Messias, né, o ungido de Deus. Agora veja que essa palavra Cristo ou Messias, no hebraico Meshiach, né, era ungido. E esse ungido, antigamente, as pessoas que eram tidas para ter um ofício, mas um ofício da parte de Deus, que eram chamadas por Deus para ter um ofício, elas eram ungidas. Mas quem era ungido? Era ungido um soldado? Não. O soldado não era ungido. Um pescador era ungido? Não. Era apenas aqueles que tinham um ofício específico no reino de Deus. Por exemplo, sacerdote, eles eram ungidos, profetas, e o que mais a gente vê na Bíblia? A unção de reis. Aqui quem lembra de Samuel quando foi lá na casa de Jessé ungir o rei Davi. Então, esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, eram justamente os que eram ungidos com óleo. Era um símbolo da unção de Deus, né? Ungidos com óleo. E esses três ofícios são os ofícios de Cristo, hoje. Né? Cristo, ele é um profeta na excelência de Moisés, foi prometido isso no Antigo Testamento. Ele é um sacerdote na ordem de Melquisedeque, a gente vê isso em Hebreus, e um rei na majestade de Davi. Então aqui nós temos o quê? Versículo 1, Jesus Cristo, filho de Davi. Então esses três ofícios são única e exclusivamente de Cristo. Nós temos essa pequena introdução aí da genealogia. Bom, outra coisa que também eu vou perguntar aqui também para a igreja, só por uma questão da gente estar inteirando com a palavra. Quando alguém pergunta para você, isso geralmente em Cametá acontece, né? Você é parente de quem? Quem é que você vai escolher para dizer que você é um parente de alguém? Você vai escolher uma pessoa que tem uma proeminência na sociedade, um empresário, né? Uma pessoa benquista. Você não vai falar assim, eu sou parente de uma pessoa marginalizada, de uma pessoa que a sociedade não tem bons olhos, né? Então, quando alguém pergunta para você, sim, você é parente de quem? Você sempre vai lembrar daquelas pessoas que têm mais o que, vamos dizer assim, uma boa fama. E aqui na genealogia nós temos um pequeno problema na genealogia. Não para nós, para os judeus. Por quê? Porque na genealogia geralmente vem o nome de homens. E aqui aparece o nome de 4 mulheres. Se a gente fosse passar para os irmãos, escolha o nome de 4 mulheres para colocar na genealogia de Cristo. Quem é que a gente iria escolher? Nós iríamos escolher quem? Sara, que é companheira de Abraão, mulher de Abraão, uma mulher de fé. Sara, a gente ia escolher quem? Rebeca. Né? Olha a história de amor linda de Rebeca, né? Iríamos escolher Leia e Raquel. A gente ia escolher essas 4 mulheres. Mas não. Olha o que aparece na genealogia de Cristo. Acompanhe comigo, irmãos. Nós temos aqui, no versículo 3, veja na sua Bíblia. Judá gerou de Tamar a Pérez. Aqui já começa um problema, porque nós temos aqui Judá, que Jesus é tido como leão da tribo de Judá. Né? O patriarca aqui, Judá, ele engravidou a sua nora, Tamar, mas não por culpa dela, mas por uma culpa dele. Quem tiver interesse, pesquise depois a história de Judá e Tamar. E nós temos aqui quem? Mais à frente aqui. Nós temos no versículo 5. Salmão gerou de Raabe. Né? Essa Raabe aqui, ela é tida na Bíblia como meretriz. Toda vez que se cita Raabe, cita-se como meretriz. A única exceção aqui é nesse texto, aqui da genealogia de Cristo, que Raabe não aparece como meretriz. E depois nós temos aqui uma outra mulher de fé que se chama Ruth, só que o problema é que ela era cananita, né, dos povos cananeus, e os judeus eles não podiam ter relação com cananeus, né, não podiam nem cumprimentar povos ali daquela região. Nós temos aqui mais à frente, se vocês acompanharem, no final do versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. É interessante que uma vez eu vi o meu pai, quando eu era criança, lendo esse texto, e ele não entendia nada, ele ficou muito intrigado. Por que fala da que fora a mulher de Urias, né? Não entendia. Salomão era uma mulher, né? Então, assim, daqui fora a mulher de Urias. Então, nós vemos o que aqui. No domingo que eu trouxe, o último domingo que eu trouxe mensagem, nós falamos aqui do pecado de Salomão, que foi com Batseba.
Mateus poderia muito bem escrever o nome dela aqui, Batseba, mas ele não escondeu o pecado de Davi e colocou aqui, ó, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, quer dizer, ele concebeu, o filho que ele teve foi de uma mulher de um outro homem. Então veja aqui, além de aparecer as 4 mulheres, ainda aparece o quê? Situações críticas nessa genealogia. Um judeu que lesse essa genealogia iria ficar o quê? Iria ficar indignado de aparecer essa mancha. Mas isso aqui, irmãos, é proposital. É proposital para mostrar que a história do povo de Deus, por mais que o povo tente se esmerar, por mais que as pessoas tentem ser boas, elas necessitam de um Salvador. Elas necessitam de Cristo. Vejam só, aqui no versículo 16, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Veja só, que todos os homens que aparecem aqui fala, versículo 9, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou a Ezequias. Fala que Ezequias gerou a Manassés. Aqui vai falar gerou, quer dizer uma descendência humana. E aqui nós temos José. A Bíblia não diz, Mateus não diz que José foi que gerou a Jesus. José não gerou Jesus. E aqui mostra que Mateus teve esse cuidado para mostrar o nascimento virginal de Cristo. E vai falar o quê? No versículo 16, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus foi de presente para a gente. Jesus foi a graça. Jesus nasceu para resgatar o seu povo do seu pecado. Jesus nasceu para resgatar todas essas pessoas no passado que pecaram, que tropeçaram, que não guardaram a lei. Agora veja só, amados, uma observação aqui. Quem não tem muito conhecimento bíblico, não conhece as histórias da Bíblia, que não tem afinidade com a Bíblia, vai achar esse texto um texto muito moroso para ler, um texto até entediante. Mas quando nós conhecemos a história de cada uma dessas pessoas que está aqui, nós vamos o quê? Entender a graça de Deus. Nós temos aqui a história também do povo quando vai para a Babilônia. Então, amados irmãos, essa é uma pequena introdução. Mas nesse texto nós vamos nos ater à história de uma pessoa. E o tema dessa pregação de hoje, amados, o tema é o poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus. Vamos ler o versículo 5 novamente. Acompanhe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed. Obed Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Nós vamos falar nesse texto sobre Raabe, a meretriz ou prostituta, e ela entrou na linhagem real de Cristo justamente pela graça do Senhor, pelo poder transformador do Evangelho. Irmãos, outras 2 passagens na Bíblia, outras passagens na Bíblia que trazem o nome de Raabe, sempre vem associada à meretriz ou prostituta, ao nome do ofício dela, da profissão dela. Assim como nós temos o quê? Nós temos o rei Davi, pastor de ovelhas, assim como nós temos Pedro, que era pescador, e Neemias, que era o copeiro do rei. Então sempre se fala, fulano era isso, Mateus, cobrador de impostos, e assim por diante. Raabe não era diferente. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, ali em Jericó. E Raabe, ela foi associada à genealogia de Cristo justamente pelo poder transformador da graça de Deus. Eu quero com vocês, amados irmãos, que a gente possa abrir em Josué capítulo 2. Para a gente conhecer um pouco mais da história de Raabe. Josué capítulo 2 é o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué capítulo 2. 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué capítulo 2. E nós vamos encontrar aqui 3 características muito importantes dessa mulher, de Raabe.
A primeira característica que nós vamos ler no texto é que Raabe era uma mulher conectada com seu tempo. Ela era uma mulher que conhecia os fatos que o Senhor Deus estava fazendo naquele tempo. As nações ouviam as maravilhas de Deus. E ela também ouvia, né, o que o Senhor estava fazendo no meio das nações. Vamos ler do capítulo 2, vamos ler os versículos de 8 a 11. Diz assim: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos dois reis amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amados irmãos, vejam só. Vejam essa fé. Vejam a declaração dessa mulher. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em outras palavras, não há Deus como Deus. Os deuses das nações são deuses falsos. É isso que ela está declarando aqui. Agora veja, no meio de um povo tão religioso, no meio de um povo tão idólatra, que adorava outros deuses, essa mulher ela fez essa declaração. Agora, em que contexto foi? Deus tinha falado com Josué para fazer juízo sobre os povos cananeus. Então, o juízo de Deus estava chegando sobre aqueles povos. E essa história se passa em Jericó. E as crianças sabem, né? A historinha de Jericó, que as muralhas caíram. Deus já tinha prometido para Josué, já tinha prometido para o povo que eles iam tomar aquela cidade. E Josué envia 2 espias. Esses espias entram na cidade. E eles vão o quê? Ter estratégias militares. E quando eles entram na casa dessa meretriz, que era Raabe, e o mais provável que, na verdade, seja um prostíbulo aqui, que ela fosse dona, porque aqui o texto fala que ela sustentava toda a sua família. E eles ali, vamos dizer assim, eles não trouxeram muita informação para Josué. A única informação que eles trazem para Josué é que o povo estava com medo, o povo de Jericó. Estavam desmaiados pelo nome do Senhor. E o que acontece? Rapidinho o rei de Jericó fica sabendo que esses espias de Jerusalém estavam na cidade e foram para a casa de Raabe, e ela esconde esses 2 espias no eirado, quer dizer, no terraço da casa dela lá. E a casa dela ficava em cima dos muros de Jericó. E os muros de Jericó eram muito largos, né? Dava para construir uma casa em cima do muro. E veja só, ela escondeu esses espias e depois ela foi lá falar com eles. E essa parte aqui foi depois que a polícia de Jericó chegou lá interrogando ela. Ela escondeu o pessoal, esses 2 espias, e depois ela foi falar com eles lá. Ela arriscou a sua vida para guardar esses homens. Então, o outro ponto, ela era conectada, esse ponto que nós falamos aqui, ela era conectada com os acontecimentos do seu tempo. E aí eu pergunto, amados irmãos, nós estamos sabendo das coisas que o Senhor está fazendo no mundo, que o Senhor está fazendo na nossa cidade? Vocês sabiam que a Igreja Presbiteriana tem uma agência de missões transculturais, é uma das maiores, vamos dizer assim, do Brasil, que alcança o mundo. Agora, recentemente, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais enviou para a Irlanda um casal de missionários para estudar o inglês. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil vai implantar uma igreja na Croácia. E eles vão para a Croácia implantar essa igreja. A Agência de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana está na Europa, em todos os continentes praticamente. Nos países islâmicos, tem missionários nossos que estão sofrendo perseguição. Nos países árabes. Tem um missionário lá no Japão que está clamando: tire suas férias e venha aqui comigo, me ajude na obra. Mas tudo isso é um avivamento que a igreja está passando. Vocês sabiam que de todos os dízimos e ofertas que vai para o Supremo Concílio da nossa igreja,
50% ele é revertido para missões. A igreja decidiu isso, 50% dos dízimos e ofertas que chegam lá no Supremo Concílio vai para as missões. Amados, isso é um avivamento, sim. Isso é a graça de Deus que está alcançando outros povos, né? E nós estamos também contribuindo de certa forma, mas precisamos contribuir ainda mais, se interessando pela vida desses missionários, orando por eles. Ah, mas é muito longe para eu poder ter um contato com eles. Mas nós temos aqui em Cametá. Cametá não tem igreja presbiteriana constituída. Cametá tem a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, instalou uma igreja aqui em Cametá. E nós temos um missionário aqui. Então, aqueles que forem a Cametá, que forem fazer visita, procure a igreja lá. Ore pelo pastor, faça uma visita para ele, porque eles se sentem como família quando a gente chega com eles lá. Eu já fiz uma visita nessa igreja. Então, ela é conectada ao seu tempo. E às vezes nós o quê? Nós queremos estar atentos a outros fatos, a outras coisas que não são inerentes ao reino de Deus. Então, isso aqui, Raabe nos ensina muita coisa sobre essa fé que ela tinha. Outro ponto que nós vamos destacar aqui também, Raabe, pela fé, temeu a Deus, se submetendo e clamando misericórdia. E assim, ela salvou não só ela, mas ela salvou toda a família dela. Vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim, ainda em Josué capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também dos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Veja essa petição. Será que a gente não se enquadra também nessas orações? Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos. Será que também a gente não se identifica nessa oração? Olha a fé dessa mulher. Ela não pediu só para ela. Numa situação de guerra, numa situação que o juízo de Deus estava vindo sobre uma cidade inteira, ela clamou misericórdia, ela reconheceu que... Olha só, irmãos, os espias foram lá. Talvez esses espias não tivessem tanta fé assim quanto ela, porque ela já estava dando que a queda de Jericó, dessa cidade, era certa. Ela já estava com certeza no coração que Deus iria jogar um juízo sobre aquela cidade e que todos iriam morrer. Ela tinha essa convicção. Ela temeu a Deus, né? E ela se maravilhava de ouvir. Veja, no ambiente que ela vivia, ela ouvia muitas coisas acerca de muitas pessoas, de outros reis, né? Vamos dizer assim, muitas fofocas, mas ela se ateve ao conhecimento do Senhor. Então veja o versículo 18, irmãos. Diz assim: servindo nós a terra, e não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizer descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. O que aconteceu aqui? Os espias de Josué fizeram um acordo com ela. Não, ok. Porque você teve misericórdia conosco, teremos misericórdia de você. Não só nós, toda a nação de Israel. Não só a nação de Israel, o próprio Deus. Porque Israel ali estava servindo de espada do Senhor para executar juízo sobre Jericó. E qual era o sinal? O sinal era um fio escarlata. O que é um fio escarlata, né? Uma corda escarlata. Escarlata é uma cor de sangue. Uma cor encarnada mesmo, né? Escarlata. Isso nos faz lembrar o quê, irmãos? Lá no Egito, as pragas do Egito, e o anjo iria passar por cima da casa daquele israelita que passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E aquela casa que não tivesse o sangue do cordeiro, aquele primogênito morreria. Mas a casa que tinha o sangue do cordeiro ali, o anjo da morte passaria por cima. Assim como um sinal escarlata, um sinal de sangue na porta dos judeus, dos israelitas ali no Egito, livrou da morte
Assim também aqui nessa passagem, um símbolo escarlata livrou Raabe e toda a sua família da morte. Isso nos faz lembrar também, amados irmãos, que a ira de Deus, ela vai vindo sobre a terra. A ira de Deus é vindoura, ela é certa. O Senhor vai derramar a sua ira sobre a terra. E o que vai salvar a nossa vida, o que vai salvar a vida da nossa família, é o sangue do Cordeiro em nós. É o sangue precioso de Cristo. É o sangue escarlate de Cristo na nossa vida. Então isso aqui nos diz muita coisa, amados irmãos. Esse cordão escarlate é o símbolo da salvação. Bom, o terceiro ponto aqui sobre Raabe é que Raabe creu em Deus e teve sua vida transformada. Vou pedir para os amados irmãos voltarem lá em Mateus novamente, por favor. Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 1. Nós temos uma informação muito importante em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe. O que significa isso? Quando o povo de Israel entrou em Jericó, você sabe da história, né? Que Deus pediu para que eles pudessem circundar a cidade 7 vezes, tocar as cornetas, as muralhas caíram e eles entraram na cidade, né? E executaram o juízo de Deus sobre a cidade. Só quem se salvou foi Raabe e toda a sua família. E essa família, pela fé de Raabe, ela foi anexada ao povo de Israel. Ela foi anexada. E veja só, ela não é mais prostituta. Ela casou. Ela tem uma família. Veja só, Salmão gerou de Raabe. Ela constituiu um esposo chamado Salmão. E pela essa graça transformadora de Deus, ela entrou o quê? Na genealogia real de Cristo. Veja, irmãos, que maravilha! Uma prostituta, uma pessoa que estava à margem da sociedade, creu na palavra do Senhor, creu no Deus Altíssimo e ela foi anexada, ela faz parte agora da linha real, da genealogia de Cristo. Somente a graça de Deus pode fazer isso. Somente a graça de Deus pode fazer isso. E também outras coisas importantes, né? Não vou pedir para os irmãos abrirem também, mas lá em Hebreus capítulo 11, o que nós temos em Hebreus capítulo 11? Galeria dos heróis da fé. Por essa fé que ela teve, lá no versículo 30 do capítulo 11, Raabe aparece como uma mulher de fé. Veja só, no meio de tantas pessoas de fé, Raabe aparece a história dela ali. Por quê? Porque ela teve uma fé operante. E outra coisa, Raabe também aparece em Tiago capítulo 2, no versículo 25, quando Tiago vai discutir sobre a fé sem obras é morta. Ele fala assim: mostra a sua fé sem obras, eu mostro as minhas obras, né, pela minha fé. Então vai mostrar o quê? Que a fé de Raabe foi obediente. Então Raabe é tido como exemplo de uma fé operante. E aí Raabe o quê? Raabe aparece aqui em Tiago sobre fé. Tiago pega o exemplo de Abraão, o pai da fé, e depois ele coloca quem? Raabe. No versículo 25. Abraão, depois ele coloca Raabe. E nós temos um comentário aqui que é importante também da gente ouvir, do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz assim: Raabe arriscou sua vida escondendo os espias. Isso mostrava sua fé verdadeira. A fé verdadeira é acompanhada de atos de obediência e compromisso com Deus. Sobre Abraão e Raabe, né? Por que eles aparecem juntos? Não há exceção à regra. O verdadeiro caminho da salvação é mediante a uma fé que produz atos de obediência. Vou ler novamente. O verdadeiro caminho da salvação é mediante a uma fé que produz atos de obediência. Reverendo Augusto Nicodemos. Então, amados irmãos, alguém pode olhar para a fé de Abraão e dizer assim: não, mas eu não consigo alcançar a fé de Abraão. E Tiago apresenta Raabe: não, mas uma prostituta. Uma prostituta foi alcançada pela graça. Ela teve uma fé. Se ela conseguiu, você também pode conseguir.
E eu quero chegar aqui, amados irmãos, em algumas conclusões dessa palavra. A primeira conclusão que a gente pode fazer dessa palavra é que a graça de Deus vem sobre a desgraça humana. Nós vemos que na genealogia de Cristo existiu várias desgraças, né, humanas, vários pecados, vários erros que eu cometi, vários erros que nós cometemos, que você cometeu, sua família cometeu, mas a graça de Deus vem sobre a desgraça humana. Primeiro ponto, a graça de Deus pode alcançar a todos, em qualquer situação. E essa é uma verdade revelada aqui nesse livro. Por mais longe de Deus que uma pessoa esteja, por mais escravizada pelo pecado que a pessoa esteja, por mais terrível coisas que essa pessoa fez, ela pode ser alcançada pela graça de Deus. Talvez você que me acompanhe pelo YouTube, né, esteja pensando, será que isso é para mim? Não. Né? Não é para mim. É sim, amado irmão. Se a graça de Deus te alcançar, é para você. Não importa a situação que esteja, da pessoa, a pior possível, o Senhor, Ele alcança. Nós temos um outro comentário sobre a graça transformadora, né? Diz assim, o segundo ponto, a graça é transformadora. Essa é a nossa conclusão. A graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força, miséria em abundância. Quem citou isso foi Arival Dias Casimiro, o pastor da primeira igreja presbiteriana de Pinheiros. Então, amados irmãos, não há nada impossível, como nós cantamos aqui. Tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível para o Senhor Jesus. Às vezes nós nos limitamos. Nós falamos assim, o que nós vamos pregar a palavra para aquela pessoa? Não, ela não vai se converter nunca. Às vezes nós nos limitamos. Mas nós temos casos, sim. Né? Nós vemos aqui pela palavra que a graça pode alcançar qualquer pessoa. Não vamos desistir. Vamos continuar orando. Vamos continuar pregando a palavra com amor, né? Levando essa palavra com amor. Terceiro ponto. A fé pode alcançar as pessoas em nosso redor, nossa família. Aqui uma outra verdade, uma outra aplicação aqui desse texto. Pela fé de Raabe, ela não salvou apenas a si, mas ela salvou toda a sua família. Salvou pai, salvou mãe, salvou irmãos. Isso nos mostra que a fé que nós temos alcança os da nossa família. E nós temos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos quem? O centurião Cornélio. Era um homem de fé, temente a Deus, né, que o anjo desceu e falou, olha, as tuas ofertas estão como memorial diante de Deus. O Senhor envia Pedro àquela casa e ele reúne toda a família dele. E não só ele foi salvo, não só ele creu, mas todos da casa, todos foram batizados, até crianças estavam ali, entraram para o pacto. Então, amados irmãos, vamos falar de outro exemplo? Lídia, um exemplo que nós temos também. Lídia, ela levou todos da família dela. Ela creu e a fé dela foi contagiante. Também o carcereiro. Nós temos o carcereiro, né? Aquele homem que vocês conhecem a história. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele e pregou para todos da família. E é justamente nesse texto lá de Atos que fala crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amados irmãos, nós temos o privilégio do Senhor salvar uma pessoa da nossa família. E essa pessoa é a mensageira da palavra de Deus dentro da família, dentro da casa. Às vezes uma oração que você faça, uma palavra que você leia, já vai contagiando a fé daquelas pessoas. Mas é muito imprescindível que nós tenhamos uma fé operante, uma fé com obras. O terceiro e o quarto ponto diz assim, a fé correta produz obras de obediência. A fé correta produz obras de obediência. Foi um pastor chamado Calvin Gardner que falou essa frase. Então, amados irmãos, a fé correta, ela produz obra. Alguém pode dizer que tem fé, alguém pode dizer que é religioso, mas não se manifesta frutos na vida daquela pessoa. Assim como o
O Senhor Jesus disse no Evangelho: pelo fruto conhecereis a árvore. Então, amados irmãos, qual é a manifestação da nossa fé que nós temos tido para as pessoas? Qual é a manifestação? Amados irmãos, essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ele traz aqui hoje para a igreja sobre a genealogia de Cristo, sobre Raabe, sobre a fé. A fé, ela tem que ser acompanhada de frutos, de obediência. Então, que nós possamos sondar nosso coração nessa manhã. Que nós possamos levar essa mensagem de esperança, sabendo que o Senhor, Ele alcança os da nossa família. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças por essa manhã, pela Tua palavra revelada, Senhor Deus amado. Muito obrigado por esses exemplos, ó Pai de fé, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua graça transformadora, pela Tua graça que nos alcança, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, porque sabemos, ó Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Nós continuamos orando aqui, ó Pai amado, a Ti, pelos da nossa família, por aqueles que ainda não foram alcançados, ó Pai. Que a nossa fé, Senhor Deus amado, possa produzir frutos, que a nossa fé possa alcançar, que a nossa fé, Senhor Deus, possa anunciar o Teu reino e dizer que o Messias chegou. Pai amado e querido, Te agradecemos por essa manhã, Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua misericórdia. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.